Bom dia, que Jesus nos abençoe e traga muita esperança para nós, transformação em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jonas, que está no Antigo Testamento e é da classe dos menores profetas, que são os menores livros da Bíblia. Dentre esses livros estão 12 profetas. E eu vou colocar aí para vocês só para rever o nome desses 12. Os livros dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os livros do Antigo Testamento. E eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Jonas é um livro único, onde Deus está mostrando através da criatividade que Ele ama a todos. E Jonas é o único profeta que foi enviado para pregar para o povo de Nínive, mas ele se recusou. Inicialmente nós vemos que Jonas veio e disse para o rei de Nínive, que era Jeroboão II, disse que Nínive iria ganhar a batalha. Mas uma coisa interessante é que, antes disso, o profeta Amós tinha profetizado que Nínive iria perder a batalha. Aí já começa uma coisa muito interessante sobre esse profeta. O povo de Nínive não sabia se ele estava correto ou se o profeta Amós estava correto. Então ele começou causando confusão dentre o povo de Nínive. Mas ele fez isso propositadamente e nós vamos ver o porquê no decorrer do livro. O livro foi escrito pelo próprio Amós e ele escreveu em Nínive. E o assunto é para mostrar que Deus ama a todos, os fiéis e os infiéis, os pecadores e os não pecadores. Essa história foi escrita nos anos de 783 a 753, mais ou menos, antes da vinda de Jesus Cristo. Esse livro começa com Deus pedindo para o profeta Jonas ir até Nínive e pregar para o seu povo. Mas essa pregação deveria ser para alertá-los do que estava por vir, para trazê-los ao arrependimento, para fazer com que eles se voltassem para Deus, deixassem a idolatria, deixassem a injustiça social. Mas o profeta Jonas não faz nada disso. Ao invés de ir para Nínive, o que é que ele fez? Ele foi para Tarsis, que era do lado oposto de Nínive, para fugir de Deus. Ele embarcou num navio de pagãos e foi dormir lá no porão, para se esconder. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas 1, versículos 1 e 2. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao ponto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas 1, versículo 3. Aí então veio uma grande tempestade e os marinheiros, muito assustados, eles fizeram tudo o que podiam para aliviar a carga do navio, jogaram muitas coisas e não tinha como. Eles acharam que iam naufragar. E mesmo sendo pagãos, eles estavam orando aos seus deuses. Eles acordaram Jonas e pediram para Jonas também orar ao seu Deus. Jonas mentiu dizendo que ele acreditava no Senhor Deus que fez o mar e a terra.
Mas, de certa forma, não era verdade, porque Jonas estava ali exatamente para fazer o contrário. Ele estava ali para fugir daquele Deus que ele dizia acreditar, mas que não concordava com ele. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Jonas 1, versículo 4. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causando a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Jonas 1, versículo 7. Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas 1, versículo 9. Naquela confusão, os marinheiros, achando que Jonas era o culpado daquela tempestade, perguntaram a Jonas o que fazer. E Jonas disse que a saída era matá-lo, era jogá-lo no mar, porque Jonas queria se livrar de Deus de qualquer maneira. E daí o que os marinheiros fizeram foi aquilo que Jonas pediu. Jogaram ele no mar. Deus mandou um enorme peixe que o tragou. E ele, de dentro do estômago do peixe, ele orou ao Senhor. E aí a resposta de Deus foi fazer com que o peixe vomitasse Jonas lá na praia. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas 1, versículo 17. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Jonas 2, versículos 1 e 2. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas 2, versículo 10. Capítulos 3 e 4 vai explicar sobre essa raiva de Jonas a Deus. Quando Jonas foi vomitado pelo peixe lá na praia, Deus voltou e falou com Jonas, pedindo para Jonas fazer a mesma coisa que pediu no início do livro, para que ele fosse a Nínive e pregasse para o povo de Nínive. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas 3, versículos 1 e 2. Uma história muito interessante, porque Jonas obedeceu desta vez, ele foi a Nínive. Mas quando ele chegou lá, a pregação dele foi muito curta. Ele disse para os ninivitas que mais 40 dias e Nínive seria destruída. Foi essa a mensagem de Jonas que está na Bíblia. Ele não falou sobre os erros do povo, ele não falou que o povo deveria se arrepender, ele não falou sobre Deus, ele não pregou nada que Deus queria que ele pregasse. Mas foi essa curta mensagem. No dia seguinte em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3, versículo 4. Mas Deus é muito sábio. Deus já sabia o que Jonas iria fazer. Mas aquilo que Deus queria foi cumprido com a presença de Jonas ali. Veja que a cidade já sabia provavelmente o que é que os marinheiros daquele navio tinham feito, porque depois que eles jogaram Jonas, eles se arrependeram muito e pediram perdão a Deus. Veja que aí Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. Veja a situação. A pessoa na barriga do animal
Naturalmente, o estômago de qualquer ser humano, do animal, que faz? Libera certos gases, libera certos ácidos, que é para ajudar na digestão. E ele 3 dias e 3 noites ali, então, com certeza, ele já estava embraquecido, sendo usado por aqueles ácidos do estômago do peixe. Vocês pensam nessa situação, ele vomitado depois desse 3º dia e aparece na cidade como um fantasma. Só a presença dele e a notícia daquilo que havia acontecido, eu acho que fez o milagre da transformação do povo de Nínive. Porque diz a Bíblia que não só o rei, mas também o povo e até os animais se voltaram para Deus. Foi uma coisa maravilhosa. Mas aí nós vamos ver que o que aconteceu com o profeta de Deus é que ele ficou enfurecido com aquilo que tinha acontecido. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Jonas 3, versículo 10. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas 4, versículo 1. Meus amigos, para que este vídeo não seja muito longo, nós vamos continuar amanhã, se Deus quiser. Um bom dia, muita paz no seu coração, muita harmonia. Vamos entender aqueles que pecam e vamos persistir na palavra de Deus. Quem interessa está ouvindo e está tomando notas. Bom dia, muita paz.